Hoje, o assunto é o fato concreto de que tudo que a gente mede, você, eu e todo mundo, está errado. A priori, dá a impressão de que existe algum equívoco no que está sendo dito aqui, na abertura da aula, até no nome da aula. Mas acreditem, é verdade. Eu, você, todo mundo, por mais rigoroso que sejamos na hora de fazer uma medição, quando a gente mede, essa medição está aivada com algum erro. Esse erro pode ter diversas causas, e a gente vai tratar deles aqui. Então, a aula que a gente vai falar hoje é sobre erros, ok? Vamos seguir. Primeiro, vamos conceituar aqui diferentes indicadores. Uma coisa é o erro, outra coisa é a incerteza. E o que é o erro? O erro é o resultado de uma subtração entre o valor observado, o valor que foi medido, e o valor verdadeiro ou o valor real de uma determinada grandeza. Se eu conheço esse valor verdadeiro, esse valor real dessa grandeza, eu simplesmente subtraio do meu valor medido, do meu valor observado, o valor real e encontro o erro. A diferença é o erro. Agora, incerteza é um parâmetro, é um indicador que está associado ao resultado da medição, ou seja, quão errada está a medida, a observação que eu fiz. E para que eu conheça e compreenda bem e determine essa incerteza, eu tenho que medir mais de uma vez, porque eu tenho que perceber quão dispersas estão as minhas observações em torno do valor real. E aí eu posso indicar a incerteza. Então, erro é uma subtração simples do que eu medi menos o valor real. A diferença é o erro. E incerteza é uma grandeza, é um parâmetro, é um indicador de quão errada está a medida que eu tomei, ou o conjunto de medidas que eu fiz. Vamos diferenciar aqui outros conceitos, que são os conceitos de exatidão e de precisão. Exatidão, às vezes, é traduzida do inglês como acurácia, do inglês accuracy, mas a gente vai tratar sempre como exatidão e não como acurácia. Eu acho acurácia uma palavra bem feia, mas tudo bem, ela está valendo também. Então, exatidão tem a ver com a comparação dos valores observados com o valor verdadeiro, ou o valor real. E precisão tem a ver com eu sendo ignorante acerca de qual seja o valor verdadeiro ou o valor real. Eu faço diversas medições, encontro um valor médio e comparo os valores observados com esse valor médio. Então, os dois dão indicador de são indicadores de incerteza. Só que a exatidão tem a ver com eu comparar os valores observados com o valor real, e a precisão comparar os valores observados com o valor médio, já que eu não conheço o valor real. Ok, esse gráfico aqui, na verdade, um conjunto de ilustrações, ele serve muito bem para definir aqui, para exemplificar para a gente quão diferentes são esses conceitos. Pois bem, o conceito aí, nesse primeiro caso, é o caso ideal, onde as observações aqui estão representadas pelo lançamento de cada dardo. Então, eu lancei aqui 4 dardos. Meu objetivo, meu alvo, valor verdadeiro, valor real, então aqui ele seria considerado o centro desse alvo, e todas as minhas 4 observações caíram no centro desse alvo. Então, eu posso dizer que todas as minhas observações são exatas. Esse é um conjunto de observações bastante exatas, porque o valor verdadeiro foi atingido. Agora, se eu estiver falando de precisão, eu posso dizer que esse conjunto de observações aqui também foi um conjunto de observações bastante preciso. Por quê? Tem uma precisão alta, é de alta precisão. Porque mesmo que eu não conhecesse o valor real, se eu pegasse o distanciamento entre cada uma das observações e encontrasse um valor médio
eu teria a dispersão dessas observações. Se eu pegasse esse valor médio e comparasse com cada uma das observações, essa distância seria muito pequena. Ou seja, os valores dispersam pouco em relação ao valor médio. Ou seja, todas as observações estão muito próximas umas das outras. Significa que esse conjunto de observações também é muito preciso. Se a gente for aqui para o lado, a gente vai ver um conjunto também de 4 lançamentos de dardos, onde 3 caíram fora e bastante longe, bastante distante do valor-alvo, do valor objetivo, do valor verdadeiro, mas um deles caiu sobre o valor real, sobre o valor verdadeiro. Então, sobre essa condição, se eu estiver falando de exatidão, eu posso dizer que essa observação aqui é exata. Mas ele é impreciso se eu estiver falando do conjunto de observações. Por quê? Se eu pegar o valor médio dessas observações, que deve cair mais ou menos por aqui, e eu pegar a distância, o afastamento de cada uma das observações em relação a esse valor médio, esse valor já é um valor mais alto do que esse aqui. Significa que as medidas estão todas espaçadas numa área maior e as observações estão distantes do valor médio. Então, esse é um conjunto de observações impreciso. Aqui, esse conjunto de observações é um conjunto de observações bastante preciso, porque como a gente já entendeu que precisão tem a ver com média, observem que todos estão muito próximos uns dos outros. Então, é um conjunto de observações muito preciso, porque se eu pegar o valor médio e pegar o afastamento dele em cada uma de observações, isso vai dar muito pequeno. Então, assim como aqui, é um conjunto de observações muito preciso. Só que é um conjunto de observações preciso, mas é inexato, porque embora todos estejam perto um do outro, eles estão longe do valor alvo, do valor verdadeiro, do valor real. Então, é um conjunto de observações onde as observações são precisas, mas são inexatas. E, finalmente, a pior das situações, onde o atirador de alvo, o atirador de dardos, precisa de óculos, não tem muita habilidade manual. Notem que ele jogou os dados, dos 4 dardos, apenas 3 atingiram o alvo, e todos distantes do valor real. Um deles, inclusive, caiu e nem atingiu a tábua. Então, esse conjunto de observações aqui é o pior conjunto de observações, onde as observações são imprecisas, porque todas estão muito distantes entre si, e também são inexatas, porque ninguém acertou o valor verdadeiro. Queria perguntar a vocês se ficou alguma dúvida em relação ao conceito de exatidão e ao conceito de precisão. Não? Vão entender? Vocês estão aí ainda, né, turma? Estou aqui, professor. Deu para entender sim. Ficou bem claro. Ok. Em engenharia, em topografia, com muita frequência, o que a gente busca encontrar, o indicador de incerteza que a gente usa para as nossas medições é o indicador de precisão. Porque a regra geral é que a gente não conhece o valor verdadeiro. Não conhecendo o valor verdadeiro, o valor real de uma determinada grandeza, a gente mede diversas vezes, acha o valor médio e compara o valor médio com as observações. Se todos estão muito próximos umas das outras, a gente diz que aquele conjunto de observações é mais preciso. E é a esperança que a gente tem que, além de preciso, ele seja também exato. Ok? Queria agora falar para vocês de um conceito que não tem a ver com precisão e não tem a ver com exatidão. É o conceito de resolução. Resolução pode ser definida como a menor parte, a menor porção mensurável de uma determinada grandeza. Ou seja, eu tenho algum instrumento de medição, possa ser ele um instrumento linear, como essa trena que está aqui, ou angular, como esse transferidor que está aqui. E ao observar este instrumento de medição linear, que é um diastímetro, a gente vai observar aí que ele tem diversas medições, mas a base dele é que ele está escrito de 1 em 1 centímetro, notem que ele vem do 5 para o 6, para o 7, para o 8, para o 9 centímetros, mas essa não é a menor porção, assim como ele vai ter também o metro, 2 metros, 3 metros, a depender do tamanho do diastímetro, da trena que a gente tem, ela vai ter algumas dezenas de metros. Ocorre que nem o metro, nem o decímetro, nem o centímetro são a menor porção que a gente consegue identificar neste equipamento, neste instrumento de medição. A menor porção que a gente consegue definir é o afastamento entre 2 linhas pequenas dessa aqui, que é de 1 milímetro. Diz, então, que a resolução linear deste instrumento de medição é de 1 milímetro. Então, resolução
é a menor porção mensurável de uma determinada grandeza, seja ela angular ou seja ela linear. No caso de ângulos, eu coloquei aqui o exemplo de um transferidor porque fica mais fácil da gente ver. Embora, na topografia, a gente vai medir sempre com o limbo dos aparelhos topográficos, quer seja um teodolito, quer seja uma estação total. Mas como ele se parece com um transferidor, embora não seja o mesmo método de medição, eu tenho aqui os ângulos que estão correndo aqui no sentido anti-horário, então ele começa aqui, 10, 20, 30, 40, até 200. E cada uma dessas porções aqui é 1 grau. Se eu disser que a menor porção do meu transferidor é de 1 grau, que é o afastamento entre duas linhas dessas menores aqui, eu posso dizer, então, que a resolução angular agora, porque é uma outra grandeza, deste transferidor é de 1 grau. Ok? Então, resolução não tem a ver com dispersão de dados, nem com precisão, nem com exatidão, nem com valor médio, nem com valor verdadeiro. Resolução é a menor porção que eu consigo medir de uma grandeza. Ok? E ela varia de acordo com o equipamento que eu estou usando, de acordo com o instrumento que eu estou usando para aferir essa medição. Pois bem, 3 perguntas agora se enunciam. Onde é que a gente erra? E, infelizmente, a resposta é que tudo que a gente mede está errado. Quando a gente erra? Sempre. Sempre que a gente mede errado. O que é que a gente vai fazer para não errar? Não há absolutamente nada que a gente possa fazer para não errar. Logo, a única forma de não errar é não medir. E como em engenharia, em topografia, topografia é uma geotecnologia, é uma técnica de mensuração, o objetivo real aí é que a gente meça ângulos, meça distância, meça desníveis. Então, a gente vai ser obrigado a medir, e em sendo obrigado a medir sempre, a gente vai sempre errar. Ok? Então, eu queria que isso ficasse muito claro para vocês. Agora, o momento nada a ver da aula. De vez em quando eu vou entrar com um momento nada a ver desse. É só para vocês refletirem um pouco, para ajudar nessa reflexão. É meu papel fazer isso também. Então, eu diria que vocês, se não leiam, se vocês só assistem TV, BBB, escutam música, namoram, ficam em rede social, seria importante que vocês, como engenheiros, como pessoas da ciência, como engenheiros e engenheiras, começassem a ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente reflete. Quanto mais a gente reflete, mais a gente critica, desenvolve a nossa consciência crítica, e essa reflexão e essa crítica levam a um aprendizado que faz com que a gente mude, que a gente se transforme. E a gente lê de novo, e lê outra coisa, e esse é um processo cíclico. Além disso, ler é muito bom para a gente aprender a escrever, aumentar o nosso vocabulário, olhar o mundo e as diferenças que existem entre as pessoas, abrir a nossa cabeça, ser mais generoso, mais paciente, mais diverso, mais tolerante. Sugiro aí, nessa aula de hoje, para quem não leu, não viu ainda nada sobre ele, é um autor israelense, ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Harari, é esse careca que está aí do lado. Ele é professor de história. História é uma coisa muito boa para que a gente, embora a gente seja das engenharias, para que a gente perceba o mundo como ele foi, como ele é e como ele pode vir a ser. O primeiro livro dele chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. E o Harari, que, como disse, é professor de história, ele não é uma, digamos assim, uma descrição linear da história da humanidade, mas ele vai pensando a evolução do homem desde que a gente se entende como Homo sapiens, como um hominídeo, até os dias de hoje, e vai trazendo algumas conclusões para a gente refletir e pensar. Algumas das 10 coisas que, ao ler o livro dele, a gente aprende, estão enunciadas aí, mas a gente pode aprender muito mais coisas, elas estão escritas de forma resumida. A primeira delas é que o nosso cérebro já foi maior, e isso não foi muito bom. A gente tem a ideia de que quanto maior o cérebro, mais inteligente a gente é, e que isso nos faria pessoas melhores. Nem sempre isso é verdade, e ao ler o livro dele a gente vai compreender o porquê disso. A segunda coisa é que a gente pertence a uma
classe de vertebrados chamada de mamíferos. E nós somos, dentre os mamíferos, aqueles que nascem mais incompletos, mais indefesos, mais frágeis. Existe um motivo para que isso aconteça também. Ele coloca a culpa de quase tudo que aconteceu depois que a gente se entende como civilização no trigo. É engraçado, mas tem um fundo de verdade grande também. Quando a gente começou a cultivar e a ser agricultores, e se alimentar melhor e formar mais cidades e mais agrupamentos humanos, o trigo foi um dos principais atores para que isso acontecesse. E daí começou a acontecer muita coisa boa, mas começou a acontecer muita coisa ruim também. Então, ele culpa o trigo por essas coisas. Depois que a gente se entende como sociedade, o sucesso de quase tudo é medido em números. A gente nem vai reclamar disso, porque a gente faz engenharia e quase tudo em engenharia tem a ver com números, com quantificação. A gente até trabalha com indicadores qualitativos, mas a maioria dos nossos indicadores são quantitativos. A matemática é a base da engenharia. Então, ele expõe por que isso acontece. Ele fala também da nossa futilidade enquanto ser humano, de que a gente se acostuma com coisa boa e de que luxos, de repente, começam a parecer que são necessários e nem são. Ele fala da nossa noção de futuro, que ela é muito limitada e ela tem um viés, como se a gente fosse um burro chucro com duas vendas aqui do lado e a gente olha só para uma direção, e que a agricultura do trigo lá de trás acabou fazendo isso com a gente. Embora ele seja judeu, ele fala sobre sexo, e ele deixa muito claro que sexo é uma condição biológica, mas que gênero tem a ver com cultura. Então, o pessoal aí que é intolerante com gêneros diferentes, ele dá uma boa indicação aí para que a gente compreenda isso também. Fala sobre desejo, e que o ato de desejar envolve a insatisfação, ou seja, sempre que a gente consegue algo que a gente estava desejando, a gente imediatamente vai em busca de uma outra coisa, e isso é um ciclo que a gente está eternamente insatisfeito com aquilo que a gente consegue. Vai entrar numa área que tem muito a ver com topografia, que é a área dos mapas, e ele fala sobre a força de mapas vazios. Na Europa e na Ásia, onde as primeiras civilizações se desenvolveram, na África, na Europa e na Ásia, os europeus olharam o mapa do mundo e viam o que tinha na Europa. E ficaram se perguntando, no resto do mundo tinha o quê? E estava tudo vazio. E isso impulsionou as grandes navegações, os grandes descobrimentos, as colonizações. E não saber algo é muito forte, é muito motivador. Mapas vazios, desconhecimento, ignorância, traz curiosidade, curiosidade traz descobrimento, descobrimento traz progresso, e a gente caminha assim. Então, os mapas vazios possuem uma força muito grande. Uma outra coisa, e ele termina o livro dele com uma menção de que, ao olhar para trás, o óbvio deixa... o inevitável deixa de ser óbvio. É que é muito fácil um engenheiro, por exemplo, chegar numa obra que já foi projetada, levantada, projetada, construída, e começar a colocar defeito no trabalho de um outro colega. Mas onde é que estava esse engenheiro na hora que o projeto foi feito, o levantamento topográfico foi feito, o projeto foi concebido, a construção foi realizada? Então, olhar para trás e perceber os defeitos é muito mais fácil do que planejar e projetar algo sem defeitos. E a gente tem a triste mania de sempre criticar e julgar muito o outro de forma muito diferente do que a gente faz com a gente mesmo. A gente é muito compassivo e leniente com os nossos próprios erros, diferente do que a gente faz com o outro, com o próximo. Bem, se vocês conseguirem ler ou conseguirem pegar algumas indicações, o livro é super interessante. Não é porque ele é israelense que a escrita dele é
morna, voltada para a religião. Não é. É um livro super interessante. E ele já publicou mais 2 depois disso. O Harari publicou também o Homo Deus, uma breve história do amanhã, e lançou, por último, 21 lições para o século XXI. Então, quem se interessar, já tem pelo menos 3 obras aí para vocês correrem atrás, lerem, refletir, criticar, aprender, mudar, ler de novo, e aí segue a história. Vamos voltar para a topografia? Vocês estão aí ainda, turma, ou já foram todos embora? Aqui. Estamos aqui sim, professor. Beleza. E professor, Bem. uma dúvida. Oi. É o Pedro falando. Só uma dúvida, só para o professor não continuar, eu tenho que interromper. Nas atividades que o senhor passou, só passou aquele relatório lá, né? Que é para escrever à mão e tudo. Ou tem mais alguma? Eu não entendi, Pedro. Das atividades que o senhor só passou aquele relatório que é para a gente fazer escrito, ou passou mais alguma, que eu não estou me recordando? Não, eu passei... Na verdade, é uma atividade com 2 exercícios. Um é para definir a forma e a dimensão de um lote urbano, e o outro é para vocês converterem distância UTM em distância real, distância elipsoidal, usando interpolação linear. E é só para fazer isso. Eu não passei nada mais além disso. Certo, obrigado. Nada, Pedro. Então, considerando que a gente vai errar tudo que a gente faz, e vamos voltar agora para o nosso assunto da aula, de vez em quando eu vou trazer alguns autores aqui para instigar vocês a lerem um pouco mais e evoluírem enquanto pessoas e enquanto profissionais, viu, pessoal? Então, voltando aqui sobre o que a gente vinha falando, a partir da constatação de que a gente vai errar em tudo que fizer, o que é que a gente faz para não errar? E aí eu enumerei aqui 5 passos. A primeira coisa é que a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. Essas perguntas, por exemplo, estão erradas. Porque nenhuma delas leva a uma solução objetiva, a alguma solução efetiva. Talvez a gente pudesse se perguntar, por exemplo, já que é inevitável que eu erre, e eu erre sempre, eu erre o tempo todo, talvez a pergunta correta fosse... onde é que eu errei? Aí talvez a gente consiga descobrir onde errou. Talvez a gente possa se cercar de algum método para descobrir onde no nosso processo de medição foi que eu errei. Além disso, talvez a gente pudesse também usar um método para descobrir qual foi o tamanho do nosso erro. Então, além de saber onde, saber quanto eu errei. Onde e quanto eu errei são perguntas importantes para que a gente consiga corrigir os nossos erros, ou tentar, pelo menos, minimizá-los, já que é impossível que a gente não erre. Então, essas perguntas são perguntas certas. E a gente, depois de muita reflexão, consegue fazer as perguntas certas. Então, aprender a fazer a pergunta certa é importante para um engenheiro. A segunda coisa é só para a gente baixar um pouco a nossa bola. Aceitar o fato de que a gente erra sempre é um sinônimo para dizer de que a gente não é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, ninguém é perfeito. Quando a gente é muito jovem, eu já tive esse problema, e aí eu vou dar aqui o meu depoimento, eu achava que talvez a gente conseguisse mudar o mundo. Esqueçam, gente, não vai dar certo. A gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas a gente pode mudar a gente mesmo. E talvez causar impacto nas pessoas que a gente encontra pelo meio do caminho. Como eu espero conseguir fazer, pelo menos um pouquinho com vocês. Então, mesmo imperfeitos, mesmo errando, a gente consegue impactar positivamente as pessoas e o mundo. Mas o fato de a gente aceitar que não é perfeito e que erra, também não é, digamos assim, uma condição para que a gente, mesmo sabendo que está errado em tudo que a gente faz, em tudo que a gente mede, se considerar burro. Você não é burro, eu não sou burro. Então, burrice é uma outra coisa. E aí, tem uma definição de burrice aqui que eu acho super importante, que eu acho que é a definição real de burrice. Burrice não tem a ver com coerência, porque pensar sempre do mesmo jeito e não mudar, porque tem muita gente que acha, né, que coerência é um sinal, é uma virtude. Eu acho coerência uma coisa absurda. Assim, pelo menos eu fui coerente. Gente, coerência não é virtude.
Professor, nesse caso não se encaixaria melhor convicção, não? Talvez, Coerente. mas coerência não. Por quê? Coerência é você sempre buscar fazer as coisas iguais, do mesmo jeito, e uma combinando com a outra. E a humanidade, as pessoas, ao aprender, elas mudam. E quando mudam, elas têm que ter flexibilidade suficiente para tomar decisões diferentes que, naturalmente, serão incoerentes com decisões que foram tomadas anteriormente. Então, é só para a gente pensar um pouco. Rigidez, inflexão, não são sinônimos de evolução, de aprendizado e de inteligência. Então, vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Considerando que a gente é imperfeito, tendo conseguido fazer as perguntas certas, descoberto onde é que está o erro e qual foi o tamanho dele, talvez a gente, sabendo que vai errar de novo, possa errar de uma forma diferente da próxima vez. E essa aí é a nossa expectativa. Quem foi que falou aí? Foi eu, professor Vim. Ok, Vim. Bem, dentro do nosso processo de medição, a gente, e aí em topografia, muito especificamente, a gente basicamente vai medir ângulos e distâncias através de diversos instrumentos. Muitas vezes essas medidas não dependem só da gente, dependem do instrumento e da interação que a gente faz com eles. A gente classifica os erros de três formas, de três categorias. Os erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros acidentais. O que seriam os erros grosseiros? Os erros grosseiros, eles dependem muito, digamos assim, se a gente for procurar um culpado, a maioria das vezes os erros grosseiros, que também são chamados de faltas, eles têm a ver com a pessoa que está medindo, ou seja, com o medidor. Então, notem aqui que eu tenho um Minion estrelado, que é engenheiro, olha aí que ele está de capacete. E notem aí ele observando os topógrafos, que são baixinhos, instalaram um equipamento muito alto e estão precisando de um artifício para poder fazer a medição. Então, naturalmente, isso já é um erro, já é uma falta, porque eu teria que ter instalado o equipamento com o tripé da minha altura. Aliás, isso serve para vocês quando vocês forem fazer a parte prática. Então, alguma das causas que tem a ver com a pessoa pode ser, por exemplo, desatenção do operador. Um equipamento mal instalado, que também acaba sendo culpa do operador. Desatenção na hora de escrever. Então, eu li uma coisa aqui, um ângulo aqui, e anotei uma outra coisa. Porque eu estava com a cabeça em outro lugar, porque eu estava ouvindo uma música, porque passou alguém bonita ali e eu prestei atenção naquela pessoa, não sei. Mas eu não fui atento, não fui rigoroso naquilo que eu estava fazendo. Então, uma característica básica dos erros grosseiros é que, geralmente, ele tem valores muito discrepantes, muito diferentes daqueles que eles deveriam ter. Então, às vezes, eles são muito altos, são muito baixos, e aí a gente consegue identificar bastante, assim, de forma muito significativa, esses erros grosseiros. Era, por exemplo, 100 metros, e ao invés de escrever 100, eu escrevi 10 metros. Só aí eu tive 90 metros de erro. Por causa de um zero, professor, foi. Por causa de um zero, eu tive 90 metros de erro. Esse foi um erro grosseiro que eu cometi, e ele é fácil de identificar, porque ele está muito longe da medida que eu deveria ter. Ok? Então, só culpando aí os erros grosseiros, a gente vai culpar quem está medindo, a pessoa que está medindo. Ela poderia ser mais atenta, ela poderia ser mais rigorosa, ela podia prestar mais atenção, ela podia instalar o equipamento de forma melhor, ela podia prestar atenção nos valores que ela está escrevendo. Então, a pessoa geralmente é culpada pelos erros grosseiros. Os erros sistemáticos, eles não têm muito a ver com a pessoa, eles têm mais a ver com os equipamentos de medição. Pode ser que o equipamento esteja dodói, ele esteja desretificado, ele esteja desregulado. Se for uma trena pode estar quebrada, ela pode estar alongada demais. Às vezes, eu já vi isso várias vezes. Em toda turma tem todo tipo de aluno, né? Geralmente tem o aluno bombado. O aluno bombado é aquele que se preocupa muito com a estética dele, vai para a academia 7 dias por semana, 2 vezes por dia, então ele está preocupado com a quantidade de músculos que ele tem. E aí ele chega lá na aula prática de topografia, ele pega a trena e começa a esticar a trena como se aquilo ali fosse um exercício para peitoral. E a trena, ela é feita de fibra de vidro, ela é feita de um material
que é para não ter elasticidade, porque se ela tiver elasticidade, ela vai deformar a distância e vai medir distâncias erradas. Como ela não tem elasticidade e o rapaz é forte, ele puxa tanto que às vezes a trena quebra. A maioria das nossas trenas está quebrada. E a gente tem que substituir a trena. E quando ela não quebra, ela sofre alguma deformação. Então ela ficou ali 1, 2, 3, 5 milímetros esticada, deformada, antes de quebrar. Então, toda vez que eu for medir 20 metros, ela não vai ter 20 metros, ela vai ter 19 metros e 995 milímetros, porque ela ficou 5 milímetros esticada. Só que quando eu for medir 40 metros, eu já vou ter ali 10 milímetros. Quando eu for medir 60 metros, eu vou ter 15 milímetros. Aqueles 5 milímetros, ele está sempre ali, ele é sempre no mesmo valor e é sempre para mais. Então, os erros sistemáticos, eles dependem do equipamento e eles estão sempre na mesma direção, ou para mais ou para menos. Então, eles geralmente são valores muito pequenos, que eu só consigo descobrir se eu comparar a medição de um equipamento com outro equipamento, uma trena nova com uma trena já usada, um equipamento, um teodolito regular, retificado recentemente, com um que já está lá em uso durante muito tempo, aí eu consigo perceber. E aí eu vou ver que a medição dele está sempre para alguns segundos para mais, alguns segundos para menos, alguns milímetros para mais, alguns milímetros para menos. Então, os erros sistemáticos que são dependentes de erros no equipamento, no final, eles também são culpa do operador, porque o operador tem a obrigação de mandar e de fazer retificação permanente nos seus equipamentos, periódica. Porque se o equipamento tiver sido bem cuidado, tiver sido bem tratado, tiver retificado, provavelmente ele não vai apresentar nenhum tipo de erro. E o equipamento não vai pedir sozinho, olha, me leva para a oficina, olha, faz uma retificação aqui em mim. Ele não vai pedir. Você vai ter que fazer isso nele, tem que ter consciência de que o equipamento, à medida que ele é usado, ele se desretifica, ele se danifica, e você tem que ir corrigindo esses erros. Ok? Finalmente aparecem os erros acidentais. Aí eu não vou entrar aqui na religião de ninguém, nem nos ateus, nem nos cristãos, nem nos espíritas, nem nos muçulmanos, nem nos budistas, nem nos judeus. Não vou entrar aqui em nenhuma matriz de sincretismo afro-brasileiro ou religiões africanas. Todas as religiões. Se você sabe rezar, orar ou fazer qualquer uma outra coisa, mentalizar positivamente, não sei. Faça. Porque os erros acidentais não há absolutamente nada que você possa fazer, porque ele não é culpa sua, ele não é culpa do equipamento, ou dito de uma outra forma, ele é culpa sua, ele é culpa do equipamento e é culpa do meio em que está sendo medido. E você nunca sabe de onde partiu aquele erro, muito menos. E como ele tem fonte desconhecida, você também não sabe como corrigir. Você não sabe a causa, não sabe o tamanho, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, pode ser numa direção, pode ser na outra, e você nunca sabe como ele vai acontecer. Então, se você tiver alguma fé, é um momento de praticar a sua fé e pedir àquele ser que você acredita como um ser maior, que ele ajude você no processo de medição para que isso aconteça. Aliás, se eu conseguir não cometer nenhum erro grosseiro, corrigindo as minhas falhas, se eu estiver trabalhando com equipamentos plenamente retificados, mesmo assim, ainda acontecerão erros. Significa que os erros acidentais são o motivo pelo qual a gente sempre erra no nosso processo de medição. Ok? Vocês estão gostando aí do meu Minion estrelado? Claro, professor. Só faltava ele estar com a blusa do Remo. Pois é. Quem foi puxa-saco que falou isso? O Pedro. Falou, Pedro. É verdade. Eu não achei nenhum Minion com a camisa do Remo, mas essa estrelinha aí me pareceu tão simpática para colocar no macacão dele. Professor, o senhor quer dizer alguma coisa com isso? Não, não quero dizer nada. Vocês aqui estão imaginando. Para tratar esses erros que a gente não consegue resolver, a ciência desenvolveu uma teoria chamada teoria dos erros. Agora, não é uma teoria dedicada para que a gente erre. É uma teoria dedicada a quantificar o erro que a gente cometeu e a encontrar o valor mais provável, mais aceitável, mais palatável para uma determinada grandeza que foi medida. Ok? Eu imagino que nesse momento vocês estão igual esse Minion aí, felizes da vida, morrendo com o coração, estão até as lágrimas, com saudade do professor Felipe, do professor Manel e do professor Moraes, que, aliás, os três também são do nosso departamento, são do DET.
vocês já devem imaginar, vocês devem estar pensando nesse momento, gente, só tem gente doida nesse departamento. Não, gente, só tem gente legal nesse departamento. Bem, é verdade, a gente vai precisar de alguma coisa que vocês aprenderam. Tem alguém aí que não foi aluno do Felipe, do Manuel ou do Moraes em estatística no primeiro ano? Eu. Oi. Fui do Estevão. Do Estevão. Na próxima vez eu coloco o Estevão aqui também. O Estevão não é do DET, o Estevão é do Diatec, mas ele, de certa forma, segue também o mesmo viés maluco desses três aí e do DET. Certo? Pois bem. Aliás, eu acho o Estevão a cara do Haddad. Vocês não acham, não? Eu acho muito parecido o Estevão e o Haddad. Vamos lá. Vocês já perceberam que a gente vai precisar de estatística na aula de hoje. Bem, pode ser chavão, mas é verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou passar aqui voando pelos conceitos de estatística que vocês viram com um desses três e eu com o Estevão, um desses quatro, porque está me interessando aqui aplicar o que vocês viram com ele na área de estatística, não ficar dando aula de estatística para vocês. Eu sei que vocês sabem ler, leiam, mas erro verdadeiro e erro aparente são coisas completamente diferentes. Assim como incerteza, como precisão e exatidão. Erro verdadeiro é a diferença entre o valor observado e o valor real, o valor verdadeiro. E erro aparente, ou desvio aparente, é a diferença entre o valor observado e o valor médio. Logo, erro verdadeiro tem a ver com o conceito de exatidão e erro aparente, ou desvio aparente, tem a ver com o conceito de precisão. Que fique muito claro isso. Obviamente, para descobrir, uma das técnicas mais usadas para descobrir quão errada está uma grandeza que a gente possa ter medido, a técnica mais usada entre elas é o medir mais de uma vez, o que aparece aí como medidas superabundantes. Medidas superabundantes é o que abunda, não atrapalha. Eu vou ler diversas vezes. Então, entendendo aqui que L1 é uma observação, L2 é uma outra observação, Ln é um conjunto de observações que eu li N vezes. Se eu somar todos esses valores observados e dividir por N, que é o número de vezes que eu observei, eu encontro a média aritmética dos valores observados, que eu estou chamando aqui de X. Ok? Ficou muito claro isso aí, né? Os erros aparentes, então, não sabendo qual é o valor real, os erros aparentes, então, seria a subtração entre cada uma, a média e esses valores que foram observados 1, 2, 3, N vezes. E eu encontro os erros aparentes. O erro médio aritmético, então, que eu estou chamando aí de E0, ou epsilon 0, ele é a somatória do módulo dos desvios aparentes pelo número de observações. Bem, a teoria dos erros desenvolveu um método chamado MMQ, apelidado de MMQ, que é o método dos mínimos quadrados, que tem como objetivo minimizar a somatória quadrática desses desvios de cada valor em relação ao valor médio. Então, a teoria dos erros, ela tenta encontrar um conjunto de observações cuja somatória quadrática de erros seja menor. Quem for menor é o conjunto de observações mais precisas. E o objetivo nosso aí vai ser nesse caminho. O valor mais plausível, o valor mais aceitável, então, é o erro médio quadrático da média aritmética dada por essa equação aí, que é a raiz, mais ou menos, a raiz quadrada da somatória dos erros quadráticos, erros aparentes, dividido pelo número de observações, menos 1. Quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu acho o erro médio quadrático da média aritmética, e dado por essa equação aí. Pois bem, quantas vezes eu devo medir? Essas medidas superabundantes eu vou medir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes? Não, gente, a gente não tem tempo para isso também. Né? Tem uma máxima aí da engenharia que diz que tempo é dinheiro, e por mais que você não seja focado o tempo todo, não seja o dinheiro, não seja aquilo que move você, dinheiro também é importante. Você está trabalhando numa empresa, essa empresa tem que ter lucro, porque senão ela não vai sobreviver. Então, quantas vezes eu vou medir de tal sorte que eu ainda consiga calcular um erro pequeno, a incerteza acerca das minhas observações, mas não meça tantas vezes que inviabilize o meu trabalho? Pois bem,
A gente está na presença aqui de uma curva assintótica. E o que é uma curva assintótica? Uma curva assintótica é uma curva que não toca um dos eixos. E essa curva é assintótica no eixo das abscissas. Notem que N aqui é o número de observações, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 observações, e essa curva, que é a curva do erro, então na ordenada eu tenho erro, o erro, então, nunca toca o eixo das abscissas. Significa que, independente do número de observações que eu tenha, a partir de um determinado número de observações, que a gente imagina aqui que seja 3 observações, esse erro vai se manter constante indefinidamente. Ou seja, a partir de 4 observações, já não adianta mais eu medir, porque o erro vai se manter mais ou menos constante. Daí, na topografia, desenvolveu-se um método chamado método das repetições, que também é apelidado de método de Bessel, onde ele nos obriga, nos indica, nos orienta, e isso está citado na norma 13.133, que é de levantamento topográfico, que a gente faça levantamentos observando, fazendo pelo menos 3 medidas de leituras de distâncias e de ângulos, para que a gente consiga medir adequadamente uma determinada grandeza e avaliar o erro que foi cometido. Ok? Bem, a média aritmética, ela indica a incerteza acerca de um conjunto de medições, mas para eu descobrir qual é o valor mais plausível entre vários conjuntos de medições diferentes, eu uso a média ponderada, porque alguns conjuntos de medições vão ser mais precisas, outros conjuntos de medições vão ser menos precisas, e se eu tenho, por exemplo, vários alunos que leram o mesmo ângulo, eu tenho um conjunto de observações para o aluno 1, para o aluno 2, para o aluno 3, cada um deles leu diferentemente, leu o mesmo ângulo de forma diferente, porque dependeu da interação entre ele e o equipamento, e cada um cometeu erros diferentes também, e eu poderia perguntar qual é o valor mais provável para essa grandeza angular que foi medida por esses 3 alunos. E aí a gente vai aplicar a média aritmética ponderada para calcular, onde a gente vai dar um peso menor para as medidas menos precisas e um peso maior para as medidas mais precisas. Mas vai colocar todo mundo na mesma cesta, ponderando e encontrando o valor através do indicador que a gente chama de erro médio quadrático da média ponderada. Bem, são várias equações, vocês já devem estar dando um tilt aí com essas montes de equações. Eu imagino que vocês devem estar aí com os olhos todos marejados de saudade dos professores de estatística, mas não se preocupem, a gente vai aplicar isso aqui. É por isso que na aula passada eu pedi que vocês trouxessem uma máquina de calcular. Agora já estiquem logo o braço, abram logo a mochila, peguem a máquina de calcular de cima de algum lugar e a gente vai já utilizar. Professor, e esse monte de blá blá blá, coisa escrita aí? Eu acho muito ruim esse negócio de coisa escrita em slide de aula. Eu também acho. Eu não vou ler, não, vou deixar que vocês leiam em casa. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é explicar para vocês como é esse tal método de Bessel e esse método das direções. Notem aqui que vocês, naturalmente, se não houvesse pandemia, afastamento social, vocês estariam em sala de aula ou no campo, no laboratório, fazendo aulas práticas. Como vocês não estão, eu vou tentar explicar para vocês aqui, não sei se conseguirei, como é que funciona as direções de um equipamento topográfico. Notem aqui que eu tenho um teodolito, uma estação total, isso tanto faz. E eu tenho aqui 3 eixos principais. O eixo em verde, ele passa pelo centro da minha luneta, que é esse equipamento, como se fosse um telescópio de medição aqui, e ele se projeta verticalmente pelo centro da minha base do teodolito ou da estação total, e ele vai encontrar o ponto topográfico lá embaixo. Perpendicular a este eixo principal, existe um eixo secundário, que é esse eixo em vermelho, o KK aqui. E ele está num ponto aqui, que é o eixo de rotação dessa luneta. Essa luneta gira, gente. Eu tenho equipamento aqui, eu não sei se vocês estão olhando, essa luneta gira, ó. E a rotação dessa luneta, ela é dada a partir de um eixo. Vocês estão vendo um ponto bem aqui? Alguém desbloqueia o microfone e fala se está conseguindo ver? Turma? Sim. Oi? É o que tá travado a tela, professor. Oi? Tá travada a tela aqui pra mim, não sei se é só pra mim. Pois é, aqui também. Assim também. Aqui também. Pera aí, gente, reclamem disso, não falem isso, não.
Tá funcionando, professor. Professor, dava para ver, professor. Era um ponto vermelho, bem ali no meio, não era? Exatamente. Isso, Eu dava não sei- para enxergar assim. Dá pra ver, Eu não sei. professor. Vou mexendo no... Era só porque tava parado. Estático. Pronto. Voltei. Deu para ver aí? Um pontinho? Eu botei, tá desenhado aqui, ó. Esse eixo de rotação da luneta é o eixo secundário. Ok? Aqui, ó. Professor, o senhor trouxe todo o litro de casa para mostrar da universidade para mostrar para a gente? Trouxe, gente. Um, que eu sou o coordenador do laboratório. Dois, que eu não vou roubar o equipamento. Três, que eu estou dando aula aqui em casa. Como era que eu ia mostrar para vocês sem aula prática se eu não tivesse trazido? Mas eu trouxe um equipamento que ele não está em uso. Esse equipamento aqui tem 50 anos de que foi comprado e ele está defeituoso, ele não tem mais conserto, mas ele serviria para eu mostrar para vocês aqui. Ok? Tem um outro eixo, que é o eixo, esse eixo que está em azul. Turma? Vocês estão aí, né? Estão vendo aí a apresentação. Pronto. Esse eixo que está em azul é um outro eixo importante, é chamado de eixo de colimação. E esse eixo aqui é o eixo que ele sai do centro da ocular e sai no centro da objetiva. Ele é o eixo que põe a direção da luneta. Então, a luneta tem como direção o eixo de colimação ou eixo de linha divisada. Esses três eixos são importantes para a gente definir qual é a direção que está o equipamento. Notem que este equipamento tem um lado mais gordinho do que o outro. Ó. Esse lado aqui é mais arredondado. É onde está o limbo vertical, ou seja, o disco graduado a partir do qual a gente vai medir os ângulos verticais. Existe aqui na base do teodolito um ângulo, um limbo horizontal, que vai medir os ângulos no sentido horizontal. E esses ângulos verticais e horizontais são medidos em função desses eixos. Ok? Aqui tem um equipamento nu, que está representando só os eixos, imitando aqui a luneta, o limbo vertical colocado aqui e o limbo horizontal colocado aqui. Obviamente, os limbos horizontais e os limbos verticais medem os ângulos, respectivamente, horizontais e verticais deste equipamento de medição. Está todo mundo entendendo aí? Bem, o método das direções, ele é um método muito específico para fazer na prática e que ele é feito em função da seguinte coisa. Na hora que a concepção da ideia é a seguinte, de quem fez a norma e de quem desenvolveu o método. Quando se está construindo um equipamento topográfico, não há garantia nenhuma de que o limbo, o disco graduado que mede os 360 graus do círculo topográfico, foi dividido exatamente igual cada um dos graus, cada um dos minutos, cada um dos segundos, cada um dos 4 quadrantes de 90 graus que compõem o círculo topográfico. Pode ser que um quadrante tenha ficado com alguns segundos a mais do que um outro. Se eu leio numa direção, o que está fazendo aqui, esse LP, é a leitura direta feita do ângulo P. Então, a leitura do ângulo P feita no formato direto é feita neste quadrante aqui, ó. Este mesmo ângulo, na hora que eu inverto a luneta, eu vou lê-lo no quadrante que lhe é oposto. Então, se eu estou lendo aqui neste quadrante, quando eu inverto a luneta, eu vou ler este mesmo ângulo aqui, ó. É o ângulo P feito na posição inversa. Então, aqui feito na posição direta, na posição inversa. E existe uma relação entre os dois. Notem que se eu pegar o ângulo P, o ângulo P lido na posição direta e somar 180 graus, que é daqui até aqui, eu vou encontrar este ângulo em azul. Significa que este pedacinho aqui é o equivalente ao ângulo P, só que lido na posição inversa. Põe. Então, o que a norma diz é, você faz uma leitura do ângulo na posição direta, você inverte, bascula a luneta, faz uma leitura do ângulo na posição inversa, depois volta e faz na posição direta novamente. Você vai ter 3 leituras do mesmo ângulo, lido em pontos diferentes no seu limbo do seu equipamento. E aí, você acha a média dessas observações e esse deve ser o valor médio utilizado para aquele ângulo. Como eu sei que é difícil vocês imaginarem isso, um pouquinho antes da aula eu gravei um vídeo que eu queria passar para vocês aqui, para ver como é que a gente faz a posição direta. Então, isso aí, ó,
é o limbo do limbo vertical. Se ele estiver do lado esquerdo do operador, esse aqui é o eixo secundário de rotação da luneta. O meu limbo vertical, que é essa roda aqui, está do lado esquerdo, então estava na posição direta. Se eu bascular a luneta, que é virar 180 graus, notem que agora o limbo, que é isso aqui, ó, está do lado direito do operador quando a minha ocular está para o meu lado. E aí eu estou na posição invertida. Eu vou passar novamente o vídeo para que vocês vejam. Ó, o limbo está na posição esquerda, porque o meu olho vai ser colocado aqui na ocular. Então ele está do meu lado esquerdo. Bascula a luneta, inverter 180 graus a luneta, ó, inverti. Agora eu vou virar a ocular para o meu lado. Nessa situação, o meu limbo vertical ficou agora do lado direito do operador. E a minha ocular está para o meu olho. Todo mundo entendeu aí, gente? Professor, eu acho que na prática ficaria mais fácil de entender, mas deu para entender no esforço que o senhor teve aí para a gente ficar mais... Entendeu, né? É complicado, cara. É muito complicado vocês não terem as aulas práticas. E aí, como vocês não têm, na verdade, muitas coisas que eu digo para vocês aqui, vocês aprenderiam se tivessem aula presencial na aula prática. Mas, como todos sabem, está impossível fazer isso nesse momento. Nem eu, nem vocês, nem os técnicos, nem os monitores estamos vacinados. O risco é muito grande. A gente teria que manusear aí 8, 10, 15 pessoas, um mesmo equipamento, todo mundo colocando o olhinho. Imaginem só. Vem uma pessoa, eu coloco o olho aqui, pego desse jeito, encosto no equipamento, mexo nos botões, deixo tudo lá, aí vem um de vocês, faz a mesma coisa, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, no mesmo equipamento. Então, o risco de contaminação é enorme. Esses equipamentos óticos não podem ser limpos com álcool 70%, porque isso danifica os equipamentos. A gente teria que limpá-lo com álcool isopropílico. O álcool isopropílico é caro, a universidade não tem, e mesmo assim haveria o risco da gente ter deixado algum vestígio de vírus na hora de estar manuseando e encostando no equipamento. Então, as aulas práticas são inviáveis. Aliás, queria dizer para vocês que acabou de sair uma resolução da universidade, depois saiu uma outra resolução contradizendo um pouco sobre as aulas práticas. Muitas aulas práticas de laboratório, onde cada aluno tem o seu equipamento, está afastado numa bancada, manuseando o seu próprio equipamento, vão poder voltar. Mas aulas práticas de topografia não vão poder voltar exatamente por causa disso. Os equipamentos são compartilhados por 5, 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, e isso é um risco de contato muito grande. Bem, queria pedir desculpa para vocês pelo vídeo tremido, mas eu já coloquei aqui o motivo pelo qual isso acontece. Eu estava filmando, iluminando, segurando o equipamento, segurando o microfone, manuseando o teodolite, aí ele saiu tudo igual a bruxa de Blair, mas foi um esforço só para vocês entenderem como é que a gente... Mas ajudou bastante, viu? O vídeo que o senhor gravou aí deu para compreender com mais facilidade. Beleza, então. O TDI foi só de brincadeira, viu, gente? Embora eu me divida em várias coisas, eu não tenho esse problema mental ainda. Tenho vários outros, esse não ainda. Vamos pegar a máquina de calcular de vocês? Pessoal, por que o senhor bateu palma? Para vocês acordarem. Bora, pegue a máquina de calcular de vocês e vamos fazer um exemplo aqui para a gente aplicar aquelas equações e vocês entenderem como é que isso é feito. Todo mundo pegou a máquina aí? Professor, não comprei ainda. Professor, não deu certo. Professor, não sei o que, não sei o que. Usa uma máquina de calcular virtual aí no PC de vocês, no notebook de vocês, porque a gente vai precisar. E se vocês não começarem a exercitar isso, aliás, disso que a gente vai fazer aqui agora, vai depender uma atividade que eu já vou passar para vocês. Então, vocês vão precisar de uma máquina de calcular e vão ter que dar um jeito. Façam aquilo que eu falei, gente. Namorem alguém ou fiquem amigos de alguém só para ter alguém que tem uma máquina de calcular científica. Usem, depois vocês terminam o namoro. Terminam o ficante, a ficada, sei lá como é que é, a pegação, sei lá como é que fala. Vamos começar, então? Professor, a imagem do senhor está congelada de novo. Eu estou congelado, mas vocês estão vendo a minha tela? Pois vai, dá para ver direito. Eu, pessoa, que estou congelado. Não sei o que está acontecendo, não, gente. A minha cam está
não está me ajudando. Pronto, vocês estão me vendo agora e estão vendo a apresentação? Agora sim, professor. Sim, sim. Ok, então continua aqui, ó, lindo. A minha mãe diz que eu sou lindo, gente. Eu tenho que acreditar. A mãe é um negócio que a gente não pode desprezar. A gente tem que acreditar na mãe da gente. Isso é ótimo para nossa autoestima. A mãe de você diz que bichinho lindo, desde que você era criança. Você vai acreditando, se torna adulto e achando lindo. O mundo pode achar você feio. Você se acha lindo porque a sua mãe acha você lindo. Isso é ótimo para... Fica a dica para os feios se acharem lindos porque a mãe de vocês acha vocês lindos. Então, vamos lá. Qual é o contexto? Um grupo de alunos de engenharia, isso é verdade, eram alunos meus de engenharia antes da pandemia, da prática, usou o método de Bessel, ou seja, o método das direções, para fazer uma série de observações. Sendo que cada um dos 3 alunos fez 3 medidas angulares que resultou na seguinte planilha. Obviamente, o aluno 1 fez leitura do mesmo... Todos os 3 alunos estavam medindo o mesmo ângulo. Então, eu tinha uma baliza ali, eu tinha um teodolito aqui. Veio o aluno 1, leu este mesmo ângulo na posição direta, basculou a luneta, fez na posição invertida, voltou novamente, fez na posição direta. Veio um aluno 2, fez a mesma coisa, repetiu o processo para o mesmo ângulo, veio um aluno 3, fez a mesma coisa. Ou seja, cada um leu 3 ângulos, na posição direta, na posição inversa, na posição direta novamente. Que resultou em 9 observações, 3 de cada um. Professor, mas eu estou vendo um monte de ângulo aí, muito mais do que 9. Eu vou explicar para vocês entenderem. 2 perguntas se fazem aqui. A primeira é, usando a teoria dos erros, eu posso responder qual é a melhor série de observações? Eu quero saber quem foi o aluno que fez medidas mais precisas. Foram as 3 medidas do aluno 1, foram as 3 medidas do aluno 2 ou foram as 3 medidas do aluno 3? A segunda questão é, qual é o valor mais provável para o ângulo medido? Ora, o ângulo foi medido, então, 9 vezes, 3 vezes por cada aluno, 3 alunos, 9 vezes. Se eu levar em consideração essas 9 medidas dos 3 alunos, qual é o valor mais representativo deste mesmo ângulo? Então, são 2 perguntas diferentes, ok? Como é que a gente vai fazer? Peguem a calculadorazinha de vocês aí, vamos pegar o aluno 1. E aí eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem como é que isso foi feito pelos 3 alunos, para tentar massificar um pouco aí. O aluno 1, para fazer a leitura de um ângulo, a gente faz a leitura inicial no teodolito e depois faz a leitura final. Eu tenho a possibilidade de facilitar as coisas e deixar o 0 na direção, é como se eu pegasse o meu limbo, o meu transferidor, colocasse o 0 exatamente na direção da leitura inicial. Isso aconteceu. Então, o aluno 1, na posição direta, a primeira leitura que ele fez foi zerada, ou seja, 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Aí ele deixa parado o limbo do equipamento, o limbo fica bem aqui embaixo, ele deixa parado na direção do ângulo inicial, vira a luneta na direção do ângulo final, e como fica... Professor, o senhor está mudo. Continua mudo. O microfone desligou, professor. E agora? Agora voltou. Pronto, voltou. É que eu bati no microfone e o maldito se desligou sozinho. Então, o que eu estava dizendo, hein? Okay, agora o seu microfone está no do computador, eu acho. Ficou pior, né? Tá meio abafado e baixo. Só um minuto. E agora? Voltou ao Show de normal. bola. Voltou, professor. Pronto. Então, eu não sei mais o que eu ia dizendo, bora falar de outra coisa, vamos falar de BBB. Falando, professor, sobre a interferência que tem quando o aluno ele pega a luneta e vai fazer a leitura na posição direta e inversa. Ok. Quem respondeu aí para mim? Foi o Marcelo, professor. Ok, Marcelo. Obrigado.
Então, só para explicar para vocês, o aluno 1, ele pode fazer a leitura inicial, então ele está na direção lá, ele pega na direção inicial e gira o limbo para o 0 ficar na direção da leitura inicial. Então foi 0 grau, 0 minuto segundo. Deixando fixo o limbo lá embaixo, ele gira só a luneta. Quando ele ficar na direção do final, ele fez a leitura. 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Pergunto a vocês, qual é o tamanho do ângulo que ele leu na posição direta? A leitura final, 55, 33, 10, menos a leitura inicial, 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Então, a leitura dele, eu não preciso nem fazer conta aí. A primeira vez que ele leu o ângulo foi de 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Ok? Ficou claro isso, né? Ficou sim. Turma? Ficou. Sim, claro. sim. Aí ele usa o método de Bessel. Ele bascula a luneta e vai fazer a mesma leitura do mesmo ângulo, só que no quadrante diferente. E aí ele pega a primeira leitura inicial que ele faz, deu 180 graus, 0 minuto e 34 segundos. Já tem um erro aí. Porque se ele não tivesse cometido erro nenhum, e ele tivesse no 0 grau, na hora que ele bascula a luneta, ele deveria ficar com 180 graus, 0 minuto, 0 segundo. Notem que ele já está cometendo um erro aí. Mas a leitura inicial dele foi 180, agora ele estava no primeiro quadrante, agora ele está no terceiro quadrante, no quadrante oposto a ele. 180 graus, 0 minuto e 34 segundos. E a leitura final dele foi 235, 33, 17. Subtraiam na máquina de vocês aí o ângulo final menos o inicial. 235 graus, 33 minutos e 17 segundos. Queria chamar a atenção de vocês para algo que eu disse, que eu deveria ter dito na aula passada e não disse. Tem uma tecla aí, que é aquela tecla de bolinha, tracinho, segundos, que eu chamei a atenção na aula passada. Todo mundo tem esse negócio aí? Na máquina de vocês? Sim. Sim. Professor, Oi. outra coisa, tem que mudar o modo da calculadora quando for calcular. Vou falar disso também. Essa tecla aí é a tecla de conversão em graus decimais em graus sexagesimais e vice-versa. O que é grau sexagesimais, pessoal? O grau é sexy? Não tem nada a ver com isso. É uma unidade angular com base 60. O denominador é 60, dividido em 60 partes. Ou seja, um grau dividido em 60 partes dá 1 minuto, que dividido em 60 partes dá 1 segundo. Vocês aprenderam isso quando estavam na 6ª série do ensino fundamental. Não vou voltar a esse assunto. Essa tecla é a tecla de seximalização. Ela transforma graus decimais em graus sexagesimais. Pronto. Ok. Vocês vão usar essa tecla para fazer isso. Agora, tem uma função na máquina de vocês que ela não mede, ela não calcula ângulos apenas em graus. Ela pode calcular em grados, ela pode calcular em radianos. Então, vocês têm lá em cima uma teclazinha, chama mode. E aí, vocês vão teclar nessa tecla de tal sorte que no visor da máquina de vocês apareça uma letra D. Quando aparecer essa letra D, é porque vocês estão trabalhando com grau, que em inglês chama degree. Então, não pode ser G, porque vai ser grado, 1/400º da circunferência. Não pode ser ângulos em radianos, rad ou R. Tem que ser a letra D. A letra D é de degree, que significa graus em inglês. Então, apertem lá no mode até a máquina de vocês ficar configurada com o Dzinho lá em cima. Aí, vocês vão estar trabalhando com graus na máquina de vocês. Todo mundo está conseguindo fazer isso? Deu certo aqui. Ok. Já configurada a máquina, agora o que é que vocês vão fazer? Teclem aí. 2, 3, 5. Aquela tecla de seximalização, ela, toda vez que vocês apertarem, ela vai entender que a primeira vez que vocês apertarem, vocês digitaram o grau. A segunda vez que vocês apertarem nela, vocês digitaram 1 minuto. A terceira vez, vocês digitaram 1 segundo. Então, vocês vão, mesmo que lá na máquina de vocês apareça bolinha, ela vai entender que é grau, minuto, segundo. Então, 235 graus, 235 aperta aquela bolinha, aquela tecla, 33 aperta aquela bolinha, 17 aperta aquela bolinha. Menos 180 bolinha, 0 bolinha, 34 bolinha. O resultado deve dar aí 55 graus, 32 minutos e 43 segundos. Todo mundo conseguiu fazer isso? Sim. Sim, professor. Deu Ok. sim, professor. Sim. Professor, e se eu quiser ver esses 55 graus, 32 minutos e 43 segundos, que
graus sexagesimais em graus decimais, ou seja, graus e décimos de graus, como é que eu faço? Basta apertar novamente naquela tecla. Aí vai aparecer 55, tal, graus. Deu certo aí? Deu sim. Pronto. Aí isso aí são graus decimais. Então a máquina já está entendendo aí que vocês estão trabalhando com graus decimais e graus sexagesimais. Ok. Vamos agora para a terceira leitura. E notem que a primeira vez que ele leu o ângulo foi 55, 33, 10. A segunda vez foi 55, 32, 43. São diferentes. E o ângulo é o mesmo ângulo, a pessoa é a mesma, o equipamento é o mesmo. E eles não são iguais. Professor, Aluno. só uma dúvida em relação a essa posição inversa, né? Que deu 0 e 34, que você disse que era para ser 0, 0, né? Ele devia ter ajustado o maquinário para que ficasse 0, 0? Deveria. Provavelmente. Quando você está visualizando um ponto, eu vou usar como exemplo aqui para vocês o meu telefone celular e um pincel. Imaginando que isso aqui é o terreno topográfico, não sei se vocês estão vendo ou não, e que isso aqui é uma baliza topográfica que a gente usa no campo. Bem aqui embaixo tem um piquete de madeira identificando o ponto topográfico. Aí a gente coloca a baliza exatamente em cima dele, verticalizada. O equipamento que está lá do outro lado, ele vai encontrar o eixo dessa baliza e projetar aqui embaixo para ficar exatamente na direção. Ele não ajustou corretamente o ponto para ficar exatamente no eixo da baliza. Ou isso aconteceu tanto no ângulo inicial quanto no ângulo final, ou num dos dois. E aí, na hora de fazer a leitura, o ângulo não deu exatamente 180 graus. Foi um erro do operador. Então, quanto mais precisa e ajustada for a nossa leitura, mais correta vão estar nossos equipamentos, as nossas medidas. Ok? Professor, caso ele tivesse ajustado no 180, ele teria que refazer todo o processo. Teria. Tanto da posição direta como na inversa. Teria sim. Mas presta atenção, eu não intervi na hora que ele estava fazendo a leitura, porque se eu fizesse qualquer intervenção, ele iria fazer uma leitura mais correta. Em compensação, eu não teria resultados aqui para mostrar para vocês. Eu precisava que os alunos errassem. Professor, então se ele fizesse a primeira medida, depois a segunda, aí só na terceira desse um erro. Aí Não, eu vou me expressar mal. O erro aconteceria de qualquer forma. Ele poderia ser um erro muito menor se eu tivesse corrigido ele. Iria acontecer um erro de qualquer forma. Não ia ser uma leitura perfeita. Ok? Ele iria achar que o equipamento estava exatamente no eixo, tanto no ângulo final, quanto no eixo da baliza, tanto no ângulo inicial, quanto no ângulo final, e mesmo assim não ia dar 180 graus, 0 minutos, 0 segundo. Acredita em mim. Podia ser um ângulo melhor do que esse, mas não ia ser esse. Ok. Agora, na terceira leitura, o aluno basculou a luneta novamente e, estando na posição direta do equipamento, ele vai fazer uma leitura final e uma leitura inicial. Só que agora ele não vai mais zerar na leitura inicial. Ele vai pegar e deixar o equipamento onde ele der. E o ângulo inicial para ele agora deu 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Aí ele coloca na direção do ângulo final, deu 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Notem que a diferença entre essa posição direta e essa posição direta, o equipamento está do mesmo jeito em relação a bascular a luneta. Mas, na primeira vez, ele zerou o ângulo inicial. Ele pegou e girou o limbo até o zero coincidir com a posição inicial. E agora ele não fez isso. Certo? Então, pegou onde deu. Beleza. Vocês pararam de me ouvir? Eu bati no microfone de novo. Não. Ok. Eu me mexo muito aqui, o microfone bate. Então, entenderam aí, né? Aí temos um problema. E aí eu vou precisar de novo da capacidade de visualização de vocês. E queria que vocês olhassem aqui para o lado para eu explicar para vocês o que aconteceu. Meu Deus. Dislexia é um negócio triste, né? Pronto. Eu vou tentar desenhar aqui um limbo topográfico. Vocês estão vendo aí, né? Sim.
Imaginando que isso aqui é um círculo perfeito, é o disco topográfico no qual a gente faz a leitura olhando ele de cima, eu teria 4 ângulos de 90 graus. 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. O que faria 360 graus. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu não disse até agora, mas é importante dizer. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, que é a aula sobre ângulos, mas eu já tenho que adiantar aqui. O círculo topográfico é diferente do círculo trigonométrico. Opa! Como assim é diferente? É diferente. É diferente. Como é que funciona o círculo trigonométrico que vocês viram até agora? O círculo trigonométrico, ele começa assim. Ele começa aqui, aí ele é 0, segue no sentido anti-horário, aqui é π, ou 90 graus, aqui é 180 graus, 270 e fecha 360. Então ele segue no sentido anti-horário e começa aqui. Esse é o círculo trigonométrico. Esqueçam isso, porque na topografia, o limbo do nosso equipamento, que é um equipamento físico, ele é de forma diferente. Ele começa aqui, ó, na vertical, o 0 grau começa aqui, e ele segue no sentido horário. Então, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 200. Gente, a minha caneta falha, não sei porquê, tá acabando a tinta aqui do PowerPoint. 270 graus, e aqui eu fecho com 300. Gente, entenderam, né? 360 graus. Então, o círculo topográfico, ele começa na vertical e ele segue no sentido horário. 0, 90, 180, 270, 360. É essa a sequência de crescimento e de leitura de todos os ângulos lido no limbo de um aparelho topográfico. Seja ele um teodolito óptico mecânico, um teodolito eletrônico ou uma estação total moderna. Todos têm esse sentido de crescimento do limbo. E é o mesmo, sempre. Notem a seguinte coisa, eu vou mudar a cor da caneta aqui, para vocês verem uma coisa. Na hora que está na posição direta, fazendo essa leitura aqui de 311 graus, se eu tenho aqui de 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. 311 está para cá, ó. Então, ele lê um ângulo aqui, ó. 311 graus foi um ângulo aqui. Esse foi o ângulo inicial dele. Na hora que ele leu o ângulo final, ele leu o ângulo final aqui, ó. No limbo dele, ele leu esse ângulo daqui para cá. Este ângulo aqui foi o ângulo final dele de 7 graus. Vou mudar a cor da caneta novamente para que vocês compreendam qual foi o ângulo que ele leu. O ângulo dele é esse ângulo aqui, ó. E ele vai ser uma junção deste pedaço mais este pedaço. Este primeiro pedaço aqui, se imaginar que isso aqui é uma pizza, é tudo, a pizza toda, menos esse pedaço que ele leu inicialmente. Ou seja, 360 menos o ângulo inicial dele, de 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Façam, por favor, essa subtração, gente. E aí vocês vão achar esse pedaço aqui, ó. Pedacinho aqui. Então, 360 graus menos 311 graus, 49 minutos e 37 segundos. Vocês vão achar esse pedacinho aqui que eu estou chamando de ângulo alfa. Depois, vocês vão somar com esse pedacinho aqui que eu estou chamando de ângulo gama. O ângulo gama é o valor que ele já leu como um ângulo final, que é esse pedaço daqui até aqui, que é de 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Então, quando vocês acharem um ângulo alfa, subtraindo de 360, 311, 49, 37, e somarem com 7, 17, 33, vocês devem achar o terceiro ângulo medido por esse aluno, de 55 graus, 27 minutos e 56 segundos. Confere aí. Professor, o senhor poderia só repetir essa última explicação? Sim.
O ângulo lido na posição direta do aluno foi, a primeira vez que ele leu o ângulo, ele estava nessa direção aqui, ó. E ele leu o ângulo inicial de 311, 49, 17, nessa direção. Vou mudar aqui para ponteiro novamente, para laser. Ele estava nessa direção, ó. E leu o ângulo inicial de 311, 49, 37. Colocou na direção final, que é ângulo final aqui, e leu 7, 17, 33. O que representa esse ângulo de 311? Esse ângulo de 311, como o limbo do aparelho começa aqui e vai no sentido horário, é este ângulo aqui, ó. 0, 90, 180, 260, leu até aqui. Leu este ângulo lido até aqui como ângulo inicial, foi de 311, 49, 37. Para eu determinar este ângulo que eu estou chamando de alfa, que é esse pedacinho bem aqui, ó, é o círculo topográfico inteiro, 360 menos este ângulo em azul. Vai ser o meu ângulo alfa. Então, meu ângulo alfa vai ser 360 menos 311, 49, 37. Agora, para eu saber o ângulo total, que é este ângulo amarelo grande aqui, ele é alfa mais gama. O ângulo gama já é o ângulo final que ele leu aqui. No ângulo final, ele leu 7 graus, 17 minutos e 33 segundos. Porque notem que o círculo topográfico é zerado aqui. Quando ele leu o ângulo, como ele é zerado aqui, quando ele estava nessa direção, esta direção aqui já era de 7, 17 e 33. Então, quando eu pego este ângulo alfa mais este ângulo gama, que é 7, 17 e 33, o resultado do ângulo amarelo total vai ser 55, 27, 56, que, aliás, é diferente do primeiro ângulo que ele leu, que foi 55, 33 e 10, e diferente do segundo ângulo que ele leu na posição invertida, que foi 55, 32, 43. 3 ângulos diferentes. Ok? Vamos calcular o valor médio desses 3 ângulos. Some, por favor, aí, gente. 55, 33, 10, 55, 32, 43, 55, 27, 56 e dividam por 3 para achar a média, o valor angular médio, ou seja, a média aritmética desses 3 ângulos, das 3 leituras feitas pelo aluno 1, que deve dar 55 graus, 31 minutos e 16,3 segundos. Confere aí. Professor, Aluno, existe alguma margem de limite que ele pode ter de distância do valor médio das leituras que ele fez? existe, mas a gente não vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso na semana que vem. Na verdade, não. Ele pode errar quanto ele quiser. Agora, a norma permite, tolera, admite que ele erre num determinado valor que depende de algumas condições e algumas restrições impostas pela norma. Eu vou falar dessas restrições amanhã só. Você, enquanto está lendo, pode errar o tamanho que você quiser, mas pode ser que a norma não aceite esse valor e você tem que repetir as leituras, entendeu? Em anotação, a gente considera só até a primeira casa? Ângulos até décimo de segundo. Ok? Distância até milímetro, ou seja, 3 casas. Ângulos até a primeira casa, distâncias até a terceira casa. Todo mundo encontrou o valor aí? 55, 31, 16,3? Deu sim. Sim. Ok, esse é o valor médio. Como eu disse para vocês, eu estou criando uma tabelinha aqui para tentar responder aquela pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a melhor série de medidas? E eu ainda estou aqui no aluno 1. A partir de agora, eu vou acelerar um pouco mais, porque vocês já sabem o que eu fiz, e eu vou fazer a mesma coisa para o aluno 2 e para o aluno 3. Então, eu calculei o ângulo medido para cada uma das leituras na posição direta, inversa e direta do aluno 1, achei o valor médio das observações. Agora eu vou encontrar os resíduos, os desvios desses em relação aos desvios aparentes desta média em relação aos valores medidos. Então eu vou pegar aqui 55, vou ler o valor, a primeira leitura direta, 55, 33, 10, ok? E vou comparar isso com o valor médio, 55, 31, 16,3. Vou pegar aí 55, 31, 16,3 e subtrair de 55, 33, 10. Façam essa subtração, por favor, gente. Peguem o valor médio, 55 graus, 31 minutos, 16,3 segundos, menos o valor observado, 55 graus, 33 minutos e 10 segundos. Vocês devem achar um valor aí de... já 0 grau, 1 minuto e 53,7 segundos. Só que
1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu somar 60 segundos, que equivale a 1 minuto, mais 53,7 segundos, eu vou ter 113,7 segundos, só para converter numa única unidade de medida. Como o valor médio é menor do que o valor observado, esse valor vai ficar negativo. Então, eu vou ficar aí com menos 113,7 segundos. Na minha tabela, a leitura 1 do aluno 1 ficou com um resíduo negativo de 113,7. Coloquei aqui na coluna de desvios negativos. Eu faço a mesma coisa para a leitura 2. 55,32,43 menos o valor médio. Convertido em segundos, também ficou negativo. 96,7 segundos. A terceira leitura, 55 o valor médio, 55,31,16 menos 55,27,56. E aí já ficou um valor positivo de 200,3 segundos. O que eu fiz aqui, gente, colocar nessa tabela, foi simplesmente transformar os valores em minutos e segundos em tudo em segundo, para poder trabalhar com uma única medida. Pronto. Agora eu vou pegar o primeiro resíduo e elevar ao quadrado, 113,7 vezes 113,7. Deu esse valor, ó. Depois esse vezes ele mesmo, deu esse valor. Esse vezes ele mesmo, deu esse valor. Quando eu somar tudo, a somatória quadrática dos desvios quadráticos deu 62.398,67. Não esqueçam que eu tenho que achar a raiz quadrada disso. Então, eu vou pegar o meu 62.398,67, dividir por o número de observações, 3, que multiplica 3 menos 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, vou dividir isso por 6. Vou tirar a raiz quadrada disso, que está lá naquela equação, e vou achar o valor da incerteza do aluno 1. Ou seja, o aluno 1 teve média de 55 graus, 31 minutos, 16,3 segundos, mas a incerteza acerca das 3 medidas que ele fez na posição direta, inversa e direta novamente, foi de 1 minuto, 41,98 segundos. Ok? Vocês vão ter tempo depois para fazer com calma aí na casa de vocês e repetir essas medições. Eu recomendo, inclusive, que essas coisas vocês nem façam na calculadora, vocês façam numa planilha do Excel. Planilha do Excel, professor, uma planilha do Excel. Planilha do Excel, ou planilha de qualquer outra coisa, uma planilha de cálculo é o amigo número 2 de um engenheiro. O amigo número 1 é a máquina de calcular científica, que vocês devem usar tão próximo de vocês quanto uma roupa íntima. Então, deve ser uma coisa que deve ser uma extensão do corpo de vocês. A máquina de calcular e uma planilha de cálculo. Pronto, vamos fazer a mesma coisa para o aluno 2? Então, a segunda série de medidas, quem fez foi o aluno 2. Então, posição direta, posição inversa, posição direta novamente. Usando a mesma coisa, calculamos aqui o ângulo que ele mediu pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, somamos, dividimos por 3 e achamos o valor médio do aluno 2. Comparamos o valor médio com cada uma das observações e preenchemos a tabela de desvios. Elevamos os desvios ao quadrado e encontramos esses valores. Somamos os desvios quadráticos e encontramos 6.093. Aplicando a mesma equação, 6.093 dividido pelo número de observações, multiplicando o número de observações menos 1, que deu 6, tirando a raiz quadrada, encontramos a incerteza do aluno 2. Então, coloco aqui a média do aluno 2, 55 graus, 17 minutos, 7 segundos, e a incerteza dele é mais ou menos 31,87 segundos. Olha só, o aluno 2 já errou muito menos do que o aluno 1. Notem que na planilha de erros quadráticos da série de medidas do aluno 1, ele tinha 62.398. A somatória de erros quadráticos do aluno 2 foi só de 6.093, o que resultou num desvio, num erro médio quadrático da média aritmética muito menor, só de 31 segundos. Então, a incerteza do aluno 1 foi de 1 minuto e aproximadamente 42 segundos. O aluno 2 foi mais ou menos 31,87 segundos, ou seja, aproximadamente 32 segundos, já errou muito menos. E o aluno 3 foi ler o mesmo ângulo, com o mesmo equipamento, no mesmo lugar. Essas são as leituras dele. Aqui as 3 leituras, somadas, dividida por 3, a leitura média dele foi de 55,28 e 2 segundos.
Comparando a média com cada uma das observações, eu monto a minha planilha aqui de desvios, elevo ao quadrado, e notem que o aluno 1 errou 62 mil, o aluno 2, 6 mil, o aluno 3, só 2.144. O que significa que a incerteza do aluno 3 é menor do que o aluno 2 e menor do que o aluno 1. Então, se eu perguntar para vocês qual foi a resposta do aluno 3, a média dele foi de 55 graus, 28 minutos e 2 segundos, com uma incerteza de mais ou menos 19 segundos. Então, a resposta para aquela pergunta 1 que eu fiz para vocês é: qual é a melhor série de medidas? Eu estou perguntando indiretamente qual foi a série de medidas mais precisas feitas pelo aluno 1, pelo aluno 2 ou pelo aluno 3. A série de medidas mais precisas foi a série feita pelo aluno 3, porque a incerteza dela, indicada pelo erro médio quadrático da média aritmética, é menor de mais ou menos 19 segundos. Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Queria dizer para vocês uma coisa: esses alunos, era um rapaz, o aluno 2 era um rapaz, o aluno 3 era uma moça. Sexo feminino. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. O sexo não tem nada a ver com isso. Então, eu podia errar, quem podia errar primeiro... Se o aluno que foi fazer as primeiras leituras, ninguém tivesse ido antes dele e fosse uma moça, provavelmente ela teria errado mais também. Só que o aluno 2 já aprendeu com os erros cometidos pelo aluno 1, porque ele estava observando. E eu estava fazendo algumas observações durante a leitura. Não faça isso, faça aquilo. Eu não estava influenciando as leituras dele, mas eu estava dizendo como ele deveria proceder para instalar e fazer a leitura. E o aluno 3 aprendeu com os erros cometidos pelo aluno 1 e aprendeu com os erros cometidos pelo aluno 2. Ou seja, o aprendizado também ocorre de forma a gente observando os erros dos outros. Obviamente, a gente vai ter que ter as nossas próprias experiências, mas se eu não for cabeça muito dura, eu já vou perceber e não cometer erros que foram cometidos por outras pessoas. E aí eu vou errar menos e as minhas medidas vão ser mais precisas. Isso vale para a topografia e isso vale também para a vida. Ok? Pronto. Isso não é suficiente. Porque vocês podem se perguntar: ok, o aluno 3 errou menos, mas também está errado. E se eu quiser saber qual foi o valor mais representativo dessa série de 9 medidas? 3 feitas pelo aluno 1, 3 feitas pelo aluno 2, 3 feitas pelo aluno 3. Aí vocês vão ter que responder a segunda pergunta: qual é o valor mais provável, mais adequado, mais plausível para esse conjunto de 9 medidas? E aí a gente vai usar as equações da média ponderada. Média ponderada, obviamente, eu vou ter que ter pesos. E o peso, ele vai ser inversamente proporcional ao erro que foi cometido. O que significa que quem cometeu mais erros tem medidas menos precisas e o seu peso vai ser menor. Quem cometeu menos erros, o seu peso vai ser maior. Então, a gente vai calcular o peso nessa relação de inversamente proporcional. O peso vai ser 1 dividido pela somatória dos erros quadráticos de cada aluno. Por exemplo, o aluno 1 teve aqui, 101,98 segundos. Ok? É o erro médio quadrático da média aritmética. É esse indicador que a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar esse 101,979 segundos. 1 dividido pelo quadrado disso, eu vou achar o peso do aluno 1, que deu esse valor aqui. Vou pegar o erro médio quadrático da média aritmética do aluno 2, do aluno 3, desculpa. Aplicar na mesma equação de peso e vou encontrar esses pesos aqui. Notem que o aluno 3, que foi quem errou menos, tem o peso maior do que o aluno 2, que tem o peso maior do que o aluno 1. Então, quem errou mais acaba ficando com o peso menor, quem errou menos acaba ficando com o peso maior. Se eu somar os pesos dos 3 alunos, eu vou ter esse valor aqui. E eu vou ter que usar isso na média ponderada. Como é que a gente vai calcular a média ponderada? A média ponderada ela vai ser a somatória das médias multiplicada pelo peso de cada aluno dividido pela somatória dos pesos. Então, eu vou pegar a média que foi encontrada na primeira fase do aluno 1, multiplicar pelo peso encontrado para o aluno 1. A média do aluno 2, multiplicar pelo peso do aluno 2. A média do aluno 3, multiplicar pelo peso do aluno 3. Depois eu vou dividir tudo isso pela somatória de pesos, que é esse valor aqui.
e vou encontrar a média ponderada das 9 observações, que nesse caso aí deu 55 graus, 25 minutos e 19 segundos. Nesse sentido, eu sei já qual é a média ponderada, que é o valor mais representativo desse conjunto de 9 medidas, considerando, levando em consideração um peso maior de quem errou menos e um peso menor de quem errou mais. Mas eu não sei ainda qual é a incerteza, eu preciso aplicar novamente. E eu vou calcular agora o resíduo da média ponderada do mesmo jeito que a gente calculou para a média aritmética. Então, eu vou pegar a média ponderada, comparar com a média do aluno 1 e vou encontrar um desvio. Vou pegar a média ponderada, comparar com a média do aluno 2 e encontrar um desvio. Vou pegar a média ponderada, comparar com a média do aluno 3 e encontrar um desvio. É levar esses desvios ao quadrado, somar tudo isso, como a gente fez anteriormente, e vou aplicar na equação. A equação é a seguinte, da incerteza. O erro médio quadrático da média ponderada vai ser a raiz quadrada da somatória quadrática do erro multiplicado pelo peso, dividido pela somatória de peso, que multiplica n menos 1, onde n é o número de observações. Se eu fizer tudo isso, eu vou encontrar aqui um erro médio quadrático da média ponderada de 200,17 segundos, ou seja, 3 minutos e 25 segundos. Então, eu posso dizer que o valor mais adequado, plausível, provável para este conjunto de 9 medidas é a média ponderada, que é 55 graus, 25 minutos e 19 segundos, com uma incerteza associada a ele de mais ou menos 3 minutos e 25 segundos. E isso responde à minha segunda questão, que é qual é o valor mais provável para o conjunto de 9 grandezas, que tem uma incerteza maior do que lá na média ponderada, porque agora eu estou considerando as 9 leituras e não apenas 3 de cada um dos alunos. Ficou claro aí, gente? Eita, professor, minha cabeça está pegando fogo. Turma? Opa, professor, eu acho que deu certo. O professor só vai disponibilizar esse slide, né? Claro, vou disponibilizar tudo para vocês, mas não só isso. Eu sou tão legal, tão legal, tão legal que vocês vão ter uma atividade para essa aula. Eu peguei um aluno 4, um aluno 5 e um aluno 6. Fiz a mesma coisa, só que com outro ângulo. Eu botei outras 2 balizas, um outro equipamento em outro lugar, uma outra equipe de outros 3 alunos, medindo outro ângulo, que resultou nestes valores. E eu pergunto para vocês, e quero que vocês façam a mesma coisa para mim. Esse trabalho vocês podem apresentar ele manualmente, para quem não tem planilha e fizer uma máquina de calcular, então faz, escreve, fotografa, escaneriza e posta lá, ou numa planilha. Só que se vocês apresentarem numa planilha, vocês vão ter que mandar o resultado final e a planilha para mim, para eu conferir o que vocês fizeram. Ok? Lá no Google Classroom. Eu recomendo que vocês usem logo uma planilha, porque aí vocês vão botar todas as equações lá e aí não vão ter tanto trabalho de repetir os cálculos. Só copiar as células e aí vai ficar os valores iguais. Se for fazer uma planilha, não é para escrever na planilha, é para calcular na planilha. Então, cada célula vai ter que fazer o cálculo. Ok? Pergunto a vocês, qual é a melhor série de medidas? O aluno 4, o aluno 5 ou o aluno 6? E qual é o valor mais provável deste ângulo que foi medido 9 vezes? 3 vezes pelo aluno 4, 3 vezes pelo aluno 5, 3 vezes pelo aluno 6. Ou seja, repetir o procedimento que a gente fez aqui em sala de aula, só que com outros valores. Todo mundo entendeu aí? Assim que acabar aqui, eu vou postar essa aula na minha página, no meu site, na minha página pessoal em PowerPoint. Vou postar essa atividade no Google Classroom e assim que o Google Meet permitir, eu calculo, ainda hoje, antes do final do dia, eu posto também o vídeo dessa aula no meu canal do YouTube. Professor, Aluno? então, no caso, não pode entregar só a planilha, né? Tem que colocar algo escrito. Não, presta atenção. Pode colocar só a planilha. Só que eu tenho que ter na planilha digamos assim, a composição de cada uma das coisas e o resultado. Então, o resultado para as perguntas que eu fiz. Qual é a melhor série de medidas do aluno? Aí, na planilha, lá em algum lugar, você vai dizer, olha, a melhor série é o aluno 5, o aluno 6 ou o aluno 4. Qual é o valor mais provável do ângulo? O valor mais provável é essa média ponderada com essa incerteza. Tem que estar a resposta lá também. E nos valores, nas células, tem que estar programado. Ou seja, não é só para digitar o valor lá na planilha.
é para calcular com a planilha, entendeu? Certo, professor, obrigado. Quem foi que perguntou? Marcos, eu aqui. Pois é, cara, vocês têm que me dizer o nome de vocês, senão não sei. Toda vez que eu chamar aluno, é porque você não se identificou. Certo, professor. Desculpa. Beleza, Professor, o Pedro aqui, para quando é essa atividade? Daqui a 2 semanas. Ah, sim, tá certo. Eu vou colocar lá no Google Classroom, toda vez que eu posto, tem lá o dia e a hora que vocês podem integrar. Mas eu recomendo que vocês façam logo. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse semestre, a parte teórica de topografia, a gente vai acabar na metade do tempo dos semestres anteriores. Ao invés de gastar em 4 meses, a gente vai gastar 2 meses. E a parte dos 2 meses finais vai ficar a parte prática. Então, as coisas estão acontecendo de forma muito mais dinâmica. Vocês têm que ir dando o jeito de vocês de resolvendo, porque à medida que vocês vão resolvendo, vocês também vão estudando para quando forem fazer a prova teórica, ok? Tchau, gente.